Bom dia a todos. Nosso assunto de hoje é sobre a Revolução Francesa. Nas últimas aulas a gente falou sobre revoluções inglesas, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, a Revolução Industrial, a independência das 13 colônias da América do Norte, né, inglesas, que eu chamo de Revolução Americana, né, só para perturbar alguns colegas professores que não gostam do termo. Mas vamos falar da mãe de todas as revoluções, né? Talvez o evento mais importante desse período, desse período de longas transformações, em que a gente vê a transição do feudalismo para o capitalismo se concretizando, um longo processo de transição. Então, todas aquelas instituições da época da Idade Média ainda permaneciam na Europa, elas são destruídas com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, então, ela é um marco na história, porque ela marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, a qual nós pertencemos, né? Nós contemporâneos, ou como disse, ou como alguns sociólogos preferem, nossa atual pós-modernidade. Então, a Revolução Francesa, eu digo que ela é a mãe de todas, porque assim, as revoluções inglesas parece assim, que, por mais que tenha participação popular, e a Revolução Gloriosa, você vê que foi o parlamento, fez uma maracutaia, tirou o rei na boa, botou outro e acabou, cara, né? A Revolução Americana, a independência das 13 colônias, teve participação popular, coisa e tal, mas realmente o povo com raiva do seu governo, insatisfeito com toda a injustiça, engolindo sapo a vida inteira, de dar um basta e vai lutar pelos seus direitos. Isso é a Revolução Francesa. E ela vai influenciar as demais revoluções que virão depois. No século XIX, vai ter a Primavera dos Povos, vai ter a Comuna de Paris, que vai ser influenciada pela Revolução Francesa. As diversas independências da América são influenciadas pela Revolução Francesa. O Haiti, a Revolução do Haiti. Aqui no Brasil, a Conjuração Baiana, Confederação do Equador, o próprio Napoleão Bonaparte, que vai botar fogo na Europa, ele é um filho da Revolução Francesa. A Primavera dos Povos, que vão ser essas revoluções liberais que vão se espalhar por toda a Europa no século XIX, obviamente são herdeiros da Revolução Francesa. A Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia czarista, não tem jeito, é uma herança também da Revolução Francesa. A Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, todas as revoluções comunistas do século XX, todas elas se consideram herdeiras da Revolução Francesa. Até mesmo a política atual, quando a gente fala assim, direita e esquerda. Nunca se falou muito disso aqui no Brasil, direita, esquerda. E antigamente ser de direita era meio que um palavrão. Hoje em dia o pessoal bate no peito e diz que é de direita mesmo. Então, de onde vem essa diferença de direita e esquerda? Vem da Revolução Francesa, vem da época da República Francesa. Então, tem dois partidos, os jacobinos, à esquerda, e os girondinos à direita. De um lado, os radicais, lutando por maior participação política das massas, os jacobinos, e do outro, né, a burguesia mais elitista, à direita, os girondinos. Então, a Revolução Francesa, ela está aqui com a gente ainda. Se a gente hoje em dia acredita que a política ela deva ser um ambiente para luta por melhores direitos, por maiores direitos, né, direito das minorias, né, direitos universais, o chamado direitos universais do homem, da ONU, direito à vida, direito à educação, direito a um trabalho digno. Se a gente acha injusto exploração do trabalho, isso é fruto da Revolução Francesa. Direitos igualitários, né? Isonomia jurídica, direitos iguais perante a lei, isso é a herança da Revolução Francesa. Então, gente, a gente vai falar assim como era a sociedade europeia, né? A francesa, basicamente, mas isso vale para o resto da Europa também, em maior ou menor grau.
E por que na França? Né? Porque injustiça, exploração existia no resto da Europa. Mas por que na França em 1789 e na Rússia somente em 1917? A gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Tá? Então, antes de mais nada, vamos falar primeiro como era a sociedade francesa. Essa sociedade, antes da Revolução Francesa, a gente chama de Antigo Regime. Quais são as características desse Antigo Regime? Principalmente a monarquia absolutista. João Pedro Evangelista pergunta: na Rússia foi a comunista? Sim, com certeza. Em 1917, os bolcheviques tomam o poder. Em outubro, nosso novembro, outubro deles. Então, mas para você ver, era um governo típico o do Luís XVI, tá? Na Rússia, que era a Rússia czarista. A Rússia era quase medieval, cara, ainda, no século XX. Então, olha só, por que tem essa diferença, né, tão grande, de mais de um século? Isso se dá porque, a gente vai falar agora, né, por que essa diferença? Por que na França houve essa revolução? Então, primeiramente, vamos focar aqui na sociedade do Antigo Regime. Então, nós temos o absolutismo monárquico, encarnado no rei Luís XVI, Bourbon, da família Bourbon. O antepassado dele, Luís XIV, era o exemplo máximo do absolutismo. Ele, então, era chamado de Rei Sol, porque tudo girava ao redor dele. Né? Quando ele teve uma aula de astronomia, ele falou: o Sol, eu sou igual ao Sol. Tudo gira ao meu redor. Eu sou o Estado, l'État c'est moi. Um arrobo de Luís XVI, o nosso querido líder, né? O nosso presidente, chegou numa bravata, disse que a Constituição sou eu. Então ele estava meio que imitando um rei absolutista, né? Que dizia que o Estado era ele. Então, o Luís XVI seguia essa cartilha, né? O Estado sou eu, tudo gira ao meu redor. Não havia essa diferença, essa divisão dos poderes, segundo o Barão de Montesquieu. O rei ditava as regras, ele decidia como gastar o dinheiro dos impostos, ele mandava para a prisão quem ele queria, ele elegia, ele escolhia os juízes, ministros, sem freio, né, cara? Ele fazia o que queria. Então, essa monarquia absolutista, ela vivia numa corte, no Palácio de Versalhes, o exemplo máximo de ostentação, luxo, bom gosto, 1000 aposentos ricamente mobiliados, com o que havia de mais luxuoso e caro na Europa, está no mundo, né, com um jardim gigantesco nas dependências do palácio, consumindo muita água, que deveria ir para a agricultura dos camponeses. Então, se hoje em dia nossas casas têm jardins na frente, isso é um símbolo, né, de ostentação. Você vê que uma empresa, de uma empresa, ela tem um jardim na frente, uma universidade tem um jardim em frente. A Casa Branca tem um belíssimo jardim em frente. Por quê? Isso surge com os Luíses, né? Com essa família francesa, né? A família real francesa, porque era uma forma de mostrar poder, riqueza. Imagine que na Idade Média cada pedacinho de terra não podia ser desperdiçado plantando rosas, tulipas. Tinha que ser cenoura, alface, trigo, né? Não podia gastar a terra. Mas o rei queria ostentar, comia pra caramba, né? Ele sustentava mais ou menos 3.000 nobres na sua corte, 3.000 nobres vagabundos, né? Parasitas que não trabalhavam, ficavam lá puxando o saco do rei, em disse-me-disse, em querelas palacianas, jogando carta o dia todo, fazendo nada mesmo, só torrando dinheiro do povo, dos impostos, comendo o que havia de mais saboroso, de mais caro, mais exótico. Ele mandava trazer as carnes mais exóticas das regiões mais distantes do planeta. Eu brinco dizendo que numa época que não tinha geladeira, o cara comia sorvete e gelatina, cara. Então você tinha muita comida assim desperdiçada, enquanto que a população passava fome.
Então, além do absolutismo monárquico, nós temos então a presença muito forte da igreja, tanto no campo da política quanto na sociedade propriamente dita. A própria igreja era dona de muitas terras na França. Nós tínhamos então uma sociedade desigual baseada no privilégio de nascimento. Quando a gente estuda sobre a Idade Média, a gente fala do feudalismo, da sociedade medieval, você tinha aqueles 3 estados, né? Lembram? Clero, nobreza e os servos. Isso continuava na França do século XVIII. Então, nós temos o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado é o clero católico, o segundo é a nobreza e o terceiro estado é todo mundo que não é nem da nobreza nem da igreja. Nas minhas provas, eu botava só de sacanagem uma pergunta assim: quem compunha o terceiro estado na França pré-revolucionária? A pessoa botava assim rapidinho, que adolescente gosta disso, né? De uma resposta assim direta, sem artigo, preposição, conjugação de verbo, nada disso. O negócio é só uma palavra. A pessoa botava assim: pobres, né? Tá certo isso? O terceiro estado são os pobres? Eu respondo para vocês: não, gente. O terceiro estado é muito mais complexo. Própria primeiro e segundo estado, já nessa época, era uma coisa mais complexa. No primeiro estado, que eram os membros da igreja, você tinha o alto clero, né? Abades, cardeais, bispos da igreja, né? O alto clero, mas você também tinha os padres que viviam junto da população e viam o sofrimento da população. Na nobreza também você tinha uma diferença. Por exemplo, você tinha a nobreza de toga, que eram os burgueses que compravam títulos de nobreza, né? Títulos nobiliárquicos. Tinha dinheiro, mas precisava então de uma distinção social, comprava um título do rei. Então, tinha também o pessoal puxa-saco do rei, que é a nobreza cortesã, e tinha ainda aqueles nobres arruinados que ainda exploravam o trabalho dos servos, dos camponeses. E o terceiro estado? Bom, o terceiro estado, então, é um grupo muito heterogêneo. Preste atenção. O que é heterogêneo? É uma mistura que não se mistura. São vários elementos juntos, mas que não formam uma massa, né, homogênea, uma única coisa. Então, você tem do mais pobre ao mais rico. Então, não é apenas os pobres, né, como meus alunos costumam responder. Então, você tem desde o sans-culotte. Sans-culotte era a massa de trabalhadores braçais nas cidades francesas, principalmente em Paris. O culotte, né? A palavra culotte, era aquela calça que a sua mãe, quando vai na feira, bota, que é aquela calça corsário, é uma calça apertada que vai até o joelho. Era o símbolo de distinção da nobreza, o culotte. Aí você bota o resto da perna, você cobre com uma meia grossa de seda branca. Você vê isso nas ilustrações dos livros da época. Então, como que se vestiam os sans-culottes? Sem culotte. Eles usavam uma calça longa, calça comprida, uma calça comprida sem caimento, com tecido rústico, remendado, né? Os trabalhadores eram assim, né? Com remendão, sujo. Então, era a classe mais pobre. Aí você tinha camponeses, os servos, que ainda permaneciam ainda na França. Depois, na cidade, você tem os artesãos, sapateiros, marceneiros, vidraceiros, alfaiates, curtidores de couro. Você tem a pequena burguesia, né? Os donos de pequenos bares, de tabernas, de quitanda, pequenos mercados, mercadinho, essas coisas. É pequena burguesia. A média burguesia, que são os profissionais liberais, os que não tinham calo nas mãos, né? Médicos, advogados, professores, engenheiros. E tinha a alta burguesia, são os ricos, né? Às vezes até mais rico que o próprio rei, dono de companhias de comércio, de transporte de navios, de minas, até mesmo de manufaturas e até mesmo de terras também, né? Então, olha só que grupo heterogêneo que é o terceiro estado, né? Você tem uma gama, né, dos mais pobres aos mais ricos burgueses, todo mundo ali. O que esses caras têm em comum, então, o terceiro estado? Não tem sangue azul, não são da igreja, trabalham e pagam altos impostos, tá? Então, é isso aí. Bom, gente, então isso é o panorama da sociedade do Antigo Regime, tá?
E a intervenção do Estado na economia também, né? O rei intervinha diretamente na economia com esses altos impostos, estaria fazendo fudegaras, essas coisas. Mas assim, a França ainda era muito atrasada em relação à Inglaterra. A Inglaterra já tinha indústria, manufaturas muito avançadas. Na Inglaterra, o campo havia sido invadido pela burguesia, digamos assim, né? Com técnicas modernas de cultivo, uma administração capitalista do campo, aumentou a produtividade dos alimentos, aumentou a oferta de alimentos. Então, os alimentos na Inglaterra eram mais baratos. Já na França, não. Qualquer problema climático provocava a alta dos alimentos, devido ao trabalho servil ser pouco produtivo, técnicas rudimentares de cultivo, de aproveitamento do solo, faziam com que o preço dos alimentos sempre crescessem na França, principalmente o trigo, obviamente é o pão. Tá? Então, e para piorar, a situação econômica da França estava terrível. Por quê? Você deve lembrar da Guerra dos 7 Anos. Lembram disso? Da guerra entre Inglaterra e França, que na verdade era entre a Prússia e a Áustria, mas que acabou envolvendo Inglaterra e França. Nessa briga, nós vimos que a Inglaterra se saiu bem, venceu a França, e a França perdeu o Canadá e muito dinheiro. Imagina uma guerra durante 7 anos, o dinheiro vai embora. E depois, né, depois de ter perdido tanto dinheiro, ter perdido territórios, a França decide então apoiar os colonos americanos na luta da independência. Mais dinheiro perdido, só para se vingar da Inglaterra. Então, nessa crise econômica, os ministros da economia da França não sabiam como resolver isso, até que o ministro falou: olha, rei, o negócio é o seguinte, vai ter que cortar gastos, diminuir seus lanches, vai ter que aumentar os impostos e vai ter que forçar o primeiro e o segundo estado a pagarem impostos também. A gente tem que aumentar a receita. É isso aí, cara. Vai ter que doer no bolso de todo mundo. O rei não ia aceitar isso e não aceitou. Né? Então, qual vai ser a saída, então, já que o rei não vai fazer cortes? Porque o rei tinha medo. Se ele pegasse as terras da igreja e forçasse a igreja a pagar impostos, ele poderia ser excomungado pela igreja. Se ele aumentasse impostos e cobrasse impostos sobre a nobreza, fatalmente a nobreza daria um golpe e tiraria ele do poder. E aumentar os impostos provocaria a ira da população mais pobre. Então, o que ele faz? Ele simplesmente delega este pepino para ser descascado. Esse abacaxi todo vai ser descascado, então, por outros. Então, ele convoca, preste atenção nessa palavra, a Assembleia dos Estados Gerais. Assembleia dos Estados Gerais. Assembleia é o que? É uma reunião, é uma espécie de parlamento, com representantes dos 3 estados, né, dos Estados Gerais. O estado aqui não é o estado, região ou o governo. Aqui, no caso, o estado é cada grupo social. Então, teria nessa Assembleia representantes do primeiro estado, da igreja, representantes da nobreza e membros da burguesia representando o terceiro estado, beleza? Então, eles debateriam e resolveriam, então, a questão. Votariam uma saída para o problema, beleza? Reunida a Assembleia dos Estados Gerais, os caras simplesmente não chegam a um acordo, a um consenso. Por quê? Porque ninguém quer perder seus privilégios. Ninguém quer pagar a conta da França estar arruinada. Então, nessa Assembleia, a maior parte dos componentes dos representantes era composta por membros da burguesia, era a maior parte. Mas o voto não era por cabeça, senão a burguesia venceria rapidamente, né? De larga vantagem. O voto era computado por Estado. Então, o clero tinha direito a um voto, a nobreza tinha direito a um voto, e o terceiro Estado da burguesia teria direito, então, a um voto. Nessa brincadeira, o primeiro Estado e o segundo Estado sempre se uniam para derrotar o terceiro. Quando a burguesia, né, o terceiro Estado, notou que não ia resolver nada com isso, o que eles fizeram? Eles viram, essa palhaçada aí não vai dar em nada. Eles simplesmente deixam a Assembleia dos Estados Gerais. Os membros do terceiro Estado se retiram e, junto com eles, alguns membros do clero, né, aqueles padres que sabiam
da condição ruim do povo. Alguns membros da nobreza, se tinha burguês que se tornava nobre, também tinha muito nobre que tinha ido já para o lado da burguesia, pego dinheiro, vendido suas terras, investido em manufatura, em comércio, e sabiam que o futuro era aquele ali. Sabiam de que lado deveriam estar. E saíram, então, também da Assembleia dos Estados Gerais. Então, esse grupo, liderado pela burguesia, vai até um salão chamado Salão do Jogo de Pela. O jogo de Pela era uma espécie de boliche, né? Um jogo de salão, diversão típica da nobreza, né? Não fazia nada para ninguém. Então, eles se reúnem, se trancam nessa sala e decidem só sair dali com uma nova Constituição. Então, chamaremos essa primeira etapa da Revolução Francesa a Assembleia Nacional Constituinte. Então, esses representantes do terceiro Estado se reuniriam para debater e escrever uma Constituição, tá? Para resolver o problema de vez. O rei, quando descobre que o terceiro Estado se reuniu agora para criar uma nova lei e que esse rei teria que seguir essa lei, né? Deixaria de ser uma monarquia absolutista para se tornar uma monarquia constitucionalista nos moldes da Inglaterra, o rei fica com raiva e faz o quê? Põe um exército na rua, tenta invadir o salão de jogo de Pela, mas a população já estava empolvorosa, a população foi para a rua e começou a defender a Assembleia Nacional Constituinte. Olha só o povo, você imagina, camponeses, pessoas comuns, pessoas rústicas, rudes, sem educação formal, mas que tinham consciência. Então, as ideias do iluminismo francês circulavam por ali. Essa é a diferença dos outros países, né? Apesar de toda a exploração que havia em outros países da Europa, na França, os ideais iluministas de igualdade, liberdade, de racionalidade acima das tradições, da fé, da superstição, as ideias iluministas circulavam com muita intensidade, mesmo entre as camadas mais pobres, as classes mais baixas. Mesmo numa sociedade onde a maioria da população era analfabeta, era muito comum na França as leituras coletivas. Hoje em dia a leitura é algo muito é uma leitura muito solitária, né? Uma atividade solitária. Antigamente não, era comum as pessoas se reunirem nos bares, nas tabernas, na praça pública e alguém ler um panfleto. Circulavam muitos panfletos com as ideias, com manifestos, tratados, falando sobre alguma ideia, divulgando essas ideias políticas. E aí quem sabia ler pegava e lia em voz alta. As pessoas que não sabiam ler ouviam, tentavam decorar os pontos mais importantes, ou até mesmo o texto inteiro, e saíam então replicando, né? Falando para outras pessoas. Então a população, passando fome, sem dinheiro para o pão, cansada dessa injustiça, dessa desigualdade, dessa sociedade injusta, má, pega seu ancinho, pega sua enxada, pega o seu forcado, sua foice e vai para a briga. Então o povo, ensandecido, enfrenta as tropas do rei e invade a Bastilha. A Bastilha é uma fortaleza medieval que servia de prisão. O Voltaire, o filósofo, por ter falado muito, acabou sendo preso várias vezes na Bastilha. Um dos mais famosos dos presos políticos era o Marquês de Sade, por causa de seus escritos, seu comportamento escandaloso, os seus escritos pornográficos, né? A palavra sádico, aquele que sente prazer em ver o sofrimento alheio, a palavra sadomasoquista, né? Masoquista foi outro cara, né? Masoc. Mas o Sade deu origem a todas essas palavras, esse comportamento esquisito, a quem goste. Também ficou preso durante muitos anos na Bastilha. O povo então via a Bastilha como símbolo de opressão do rei. O rei mandava prender e jogava a chave fora ali. Então o povo invade a Bastilha, toma a pólvora que estava lá guardada, grande quantidade de pólvora e armamento, e vai enfrentar o exército. E chega um momento que as tropas do rei acabam ficando do lado do próprio povo.
E aí começa, então, a Revolução Francesa. Então, o marco inicial da Revolução Francesa é a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. Essa data marca o fim da Idade Moderna e marca o início da Idade Contemporânea. Tá? Então, meninos, eu vou parando por aqui.